aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesta noite. Amém, Jesus? Gostaria de convidar o nosso pregador desta noite, pastor Márcio Lima, nosso querido amigo, irmão e colega de ministério, amém? Vai estar trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite, amém? Que o Senhor venha abençoar a sua vida através da vida do seu servo, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Convido a igreja a se colocar em pé. Abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante. O tema desta mensagem: a última trombeta. Está escrito na palavra de Deus: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pai, nós exaltamos o Teu santo nome com cânticos. Agora vamos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, o homem nada tem de si mesmo a oferecer a Teu povo, senão aquilo que vem do Teu Espírito. Por isso agora, Espírito Santo, unge os lábios do pregador e toma o lugar do mensageiro. Que não seja o homem a falar, mas o Teu Santo Espírito remove das mentes e corações toda barreira mental e espiritual. Fala conosco, renova em nós o temor de Deus e nos prepara para o grande e terrível dia do Senhor. Podei-vos assentar. O Senhor Jesus terremotos e maremotos assolariam as nações, e os homens desmaiariam de terror pelo bramido das ondas e do mar. Haveriam pestes e epidemias, ceifando milhares de vidas. Pais se voltariam contra filhos e os matariam, e os filhos matariam a seus pais. A ciência se multiplicaria, e a fé e o amor esfriariam. E quando nós ligamos a TV
e assistimos os jornais e vemos as notícias que nos trazem acerca de epidemias, de fome, de homicídios banais, de catástrofes naturais, nós, a igreja, que fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus, temos que entender tais coisas como um sinal do Deus vivo para cada um de nós. É a voz do Deus Todo-Poderoso bradando e dizendo: desperta, esteja apercebido, porque é chegado o momento. O mundo está com medo, as pessoas estão aflitas, mas a palavra do nosso Deus diz em Lucas capítulo 21, versículo 28: quando, pois, virdes todas estas coisas, não temais, alegrai-vos e exultai, porque é chegado o dia da vossa redenção. A qualquer momento, Jesus Cristo virá entre as nuvens dos céus, acompanhado por miríades, de milhares de anjos. E ao toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo, desde Adão, ressuscitarão. Os nossos irmãos que partiram no Senhor, hoje estão no paraíso, também chamado nas Escrituras de terceiros céus. Lembra quando Jesus estava na cruz? O ladrão à sua direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e lhe diz: eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você tem promessa de vida eterna. E aquele que prometeu não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Você crê em Jesus, você passou da morte para a vida. Você não precisa ter medo de gripe, de fome. Deus vai te prover e te guardar. Então, os nossos irmãos que agora estão lá no paraíso com vestes brancas, quando a última trombeta soar, o nome do toque da última trombeta é Tequia Gedolá. A última trombeta soará em todo o universo. Então, os nossos irmãos que estão agora no paraíso, acordados, sabem quem são e onde estão. Eles ouvirão o toque da última trombeta. E em um momento, eles que estão apenas com a alma lá, desfrutando de paz e alegria na presença do Senhor Jesus, eles receberão um corpo glorificado, eterno e imortal, semelhante ao corpo do Senhor Jesus, um corpo que jamais sofrerá o dano da segunda morte. Então, a última trombeta soa, os nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20 diz: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, dos justos, dos salvos em Cristo Jesus. Então estes irmãos, conforme o apóstolo Paulo diz à igreja em
1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15: de forma alguma nós, a igreja que estiver viva no dia do Senhor, precederemos, tomaremos a frente daqueles que dormem. Antes, aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, simultaneamente, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a nos encontrar com eles nos ares, entre as nuvens dos céus. Então, enquanto o mundo está distraído com pandemia, com carnaval, com jogo de futebol, a última trombeta soará. Os nossos irmãos em Cristo, muitos deles que foram martirizados no Coliseu em Roma, devorados pelos leões, tombaram na terra por não negar a Cristo, mas foram recebidos na glória. Estevão, que ao ser apedrejado, olhou para os céus e disse: vejo Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Esses irmãos ressuscitarão. A morte não é o fim, a morte só é uma vírgula, porque nós temos a eternidade à nossa frente. Então eles ressuscitarão e se encontrarão com Jesus entre as nuvens dos céus, não mais apenas em alma, mas corpo e alma, um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, um corpo que passarão milênios e não terá marcas de expressão, não terá pessoas obesas, calvas, porque até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça não se perderá nenhum. Não estaremos sujeitos a enfermidades, não haverá morte. Iremos para a nova Jerusalém, aonde o Senhor da glória enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Na nova Jerusalém não tem hospital, não tem cemitério, porque aqueles que lá habitarem terão saúde perfeita e vida eterna. Então, a última trombeta soa, os mortos em Cristo ressuscitam e se encontram com Cristo entre as nuvens dos céus, e simultaneamente você e eu, que estamos na presença do Rei da Glória, seremos arrebatados. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo fala sobre revelação de Jesus Cristo, e ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele estava usando a palavra dormiremos como um eufemismo. Ele estava dizendo: nem todos morreremos. O mundo diz para tudo tem remédio, menos para a morte, dela ninguém escapa. Mas Paulo diz diferente: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Em um momento, em um abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que o corpo que é mortal se revista da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu poder de ferir? Pois Cristo Jesus cumpriu a lei e nos dá vitória pelo seu sangue. Glória, pois, a Ele para sempre. Então, quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão, e em um abrir e piscar de olhos seremos arrebatados. Hoje nós temos o Espírito Santo,
que nos dá a natureza de Cristo e nos ajuda a lutar contra a nossa natureza adâmica, que tem tendência ao pecado. A cada dia nos esforçamos para vencer o maior inimigo, que não é Satanás, é o Adão que existe em nós, a nossa carne, a nossa natureza. A tua carne não queria estar aqui, o teu desejo era estar desfrutando dos prazeres pecaminosos deste mundo, mas o Espírito Santo te trouxe a este lugar, porque a tua alma foi comprada por alto preço. Você é valoroso para Deus, e Ele te atraiu aqui para te fortalecer e te dar uma unção, para que você possa permanecer de pé com vestes brancas até o dia do Senhor. Então, hoje nós temos uma natureza adâmica e também uma natureza espiritual dada por Cristo. Hoje nos santificamos, mas estamos sujeitos a falhas. A nossa santidade não é perfeita. Paulo disse: agora nós o vemos em partes e o conhecemos como quem vê por um espelho, mas chegará o dia em que nós o veremos face a face, e como Ele é, seremos. Quando a última trombeta soar, o corpo mortal se revestirá da imortalidade, e o corruptível da incorruptibilidade. Então a natureza adâmica que nos faz sujeitos ao pecado será extinguida, aniquilada, e seremos perfeitos em santidade, tal qual Cristo Jesus. Jamais pecaremos, jamais nos sentiremos tentados, estaremos entre as nuvens dos céus, com vestes brancas, face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali nós encontraremos os nossos irmãos que já partiram no Senhor. Você vai reconhecer os amados que já estão na glória. Talvez você que tem um amigo, um familiar que partiu no Senhor, será um dia de reencontro. E nós teremos um corpo jovial, belo, e nós iremos para as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, um líder mundial assumirá o controle das nações. A Bíblia o chama de anticristo. 7 anos ele governará. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus Cristo glorificado diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir, para pôr à prova aqueles que habitam sobre a terra. Para você, igreja, lavada pelo sangue de Jesus, o Senhor não reservou a sua ira, mas o reino da glória. Antes do anticristo surgir, antes dos juízos das 7 taças, das 7 trombetas recaírem sobre a terra, Jesus Cristo vem e nos leva para o reino dos céus. E lá, durante 7 anos, estaremos com o Senhor, e Ele nos preparou uma grande mesa. Ele disse certa vez: muitos virão do ocidente e do oriente e se assentarão à mesa junto de Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava se referindo a Ieque Medianeira. Ele falava de você. Nós nos assentaremos em uma grande mesa e estaremos com o nosso Senhor nas bodas do Cordeiro. Lembra, na última ceia, Ele olha para os 11 apóstolos e diz: a partir de agora, eu não beberei mais do fruto da videira convosco, até que eu esteja com vocês no reino dos céus. Nas bodas do Cordeiro, estaremos à mesa com o Senhor. Ali será o casamento da noiva com o noivo. Deixaremos de ser a noiva e nos tornaremos realmente um com Cristo. Somos um hoje, espiritualmente pela fé, mas naquele dia realmente seremos um. E chegará um momento
das bodas do Cordeiro, que nós participaremos do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não determina salvação. Quem está lá já está salvo, já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Amém, igreja? O tribunal de Cristo também é chamado de o tribunal do galardão. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como será o tribunal de Cristo, o tribunal do galardão? Cada um de nós se apresentará diante do Senhor Jesus. Ele tem os olhos como chamas de fogo. Em Provérbios, as Escrituras dizem que os homens manifestam muitas obras, mas o Senhor julga as intenções do coração. Então, você se levantará e se colocará diante de Cristo Jesus. E Jesus Cristo, com um relance do seu olhar, provará todas as tuas obras, desde o teu nascimento até a tua partida ao reino eterno. E o apóstolo Paulo faz uma comparação. Ele diz que as obras de algumas pessoas são semelhantes a quem constrói usando madeira, feno e palha, ao passo que outras pessoas constroem usando como material ouro, prata e pedras preciosas. O que acontece com a madeira, o feno e a palha quando são expostos ao fogo? São destruídos, não resta nada. Ao passo que quando o ouro é exposto ao fogo, ele é purificado e se torna mais valioso, bem como a prata e as pedras preciosas, que resistem e permanecem. O que Jesus estava dizendo através do apóstolo Paulo é que naquele momento as motivações, as intenções do nosso coração serão provadas. As pessoas que fizeram boas obras, mas a motivação era o salário, era o elogio dos homens, era o aplauso das pessoas. Ela já recebeu a sua recompensa aqui na terra, e o seu galardão se queimará, mas ela será salva. Mas as pessoas que fazem não para serem vistas e aplaudidas por homens, mas para glorificar ao Senhor, por amar o seu próximo, aquilo que elas fizeram passará pelo fogo, pela análise do Senhor Jesus, e permanecerá, e terá um grande galardão. Por isso que Jesus disse: quando você der esmola, Mateus capítulo 6, não toque trombeta, atraindo o olhar dos homens, a fim de ser elogiado por eles, porque em verdade eu vos digo, que se agirdes assim, já recebestes o vosso galardão. Quando você der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Faz em secreto, que o teu Deus e Pai, que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Quando você orar, se mostre aos homens, para que eles vejam e elogiem. Hashtag partiu o monte. Em jejum, cara de coitado. Quando você orar, fecha a porta do teu quarto e ora em segredo, e o teu Deus que vê publicamente te recompensará. Quando você jejuar, não desfigura a tua face, não faz semblante de triste para que as pessoas vejam, está jejuando. Louvado seja o teu nome. Mas
para que Deus veja e Ele te recompensará. E a recompensa é um galardão eterno. Jesus disse que lá o ladrão não entra para roubar, a traça não destrói, a ferrugem não corrói. Então lá nós teremos um grande galardão, uma recompensa eterna por um trabalho momentâneo e passageiro. Você, quando serve na obra do Senhor, não está servindo o pastor Wagner, a pastora Raquel, você está servindo o Rei da Glória. Talvez você vai fazer coisas por pessoas que não serão gratas, não vão reconhecer, não vão elogiar, mas aquele que te vê em secreto, aquele que te chamou para boas obras, está registrando, e é Ele quem te dará a recompensa. Venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem disse isso não foi o pastor, foi Jesus Cristo. Então Ele que vai te recompensar. Sirva a igreja, sirva o teu próximo com amor, com alegria, porque a recompensa vem das mãos do Rei da Glória. Durante 7 anos em que estivermos nas bodas do Cordeiro, recebendo o nosso galardão, a coroa da vida, em Apocalipse diz um momento glorioso em que nós, adorando ao Rei da Glória, tiraremos a nossa coroa e nos prostraremos, colocando a coroa aos seus pés. É como quem reconhece e diz: Senhor, eu não estou aqui pelo meu esforço, pelas minhas boas obras, pelos meus méritos, eu merecia o abismo eterno. Pela tua graça, pela tua obra, pelo teu sangue, é que eu estou aqui. Por isso eu te rendo a glória, a honra e o louvor. Eu coloco a minha coroa da vida eterna aos teus pés. Aleluia. E aqui na terra, aqueles que frequentavam igrejas, mas não estavam na presença de Jesus, que não estavam guardando a palavra, ficarão e sofrerão sob o governo do anticristo, com os juízos de Deus que serão derramados. E depois de 7 anos, depois que o anticristo e os seus exércitos tiverem decapitado milhares de milhares, depois que esta terra tiver sido arrasada pelas 7 trombetas, pelas 7 taças da ira de Deus e os 3 ais, que são a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, depois que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estiverem agindo e acabando o seu trabalho, a Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta e seus exércitos estarão em torno de Jerusalém, em um lugar chamado Megido. O objetivo deles é aniquilar Israel. E naquele momento, Israel, que hoje não reconhece Cristo como o Messias, vai olhar para cima e clamar por ajuda do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus veio, ele se vestiu como um pescador. Ele disse: se alguém te ferir a face direita, lhe oferece a esquerda. Os judeus esperavam que ele desembainhasse uma espada e gritasse: independência ou morte. Mas ele não veio para libertar-nos de problemas terrenos e passageiros, mas para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. Ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Por isso ele foi rejeitado, ele foi escarnecido, zombado, cuspido e pendurado numa cruz. Mas ele vai retornar. Quando ele entrava em Jerusalém na última semana, ele chorou sobre Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não o quisestes. Por isso ficarás arrasada.
Declaro-vos, pois, que de agora em diante não mais me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Hadá, Bishem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando Israel estiver cercada pelo anticristo e seus exércitos, que ocuparão o Megido, eles irão clamar. Então lá nas bodas do Cordeiro, Jesus vai olhar para você e para mim e vai dizer: está vendo ali, tem um cavalo branco, monta, porque chegou o momento de reinarmos na terra. Chegou o momento do milênio, aonde Cristo e a igreja reinarão sobre as nações da terra por 1000 anos. Então, já estou concluindo. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, João descreve a visão que ele teve desse momento glorioso. Ele diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que nele se assenta chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Na sua cabeça tinha uma coroa com muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e vestia uma veste salpicada de sangue, e o seu nome chama-se Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, você e eu, glorificados com vestes brancas, montados em um cavalo branco. Viremos com Cristo entre as nuvens. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele regerá as nações com vara de ferro, e na sua coxa e no seu peito está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus não virá para ser cuspido, escarnecido ou pendurado numa cruz, mas virá revestido de poder e glória para vencer o anticristo e seus exércitos com o sopro da sua boca. Ele entrará em Jerusalém não apenas como rei dos judeus, mas como rei de toda a terra. E você e eu, espalhados entre as nações, reinaremos com Cristo 1000 anos. Essa é a segunda vinda. Então, no arrebatamento, Ele vem entre as nuvens e nós vamos a Ele. Na segunda vinda, nós viemos com Ele até a terra. Vamos nos colocar em pé. Os sinais estão anunciando que esse momento está chegando. Quando você vê pandemia, fome, quando você vê pais matando filhos, filhos matando pais, terremotos, vulcões, ciclones, é o Senhor alertando a igreja: desperta, desperta, para que você esteja preparado para entrar pelos portais da glória. Quem entendeu essa palavra? Devido ao tempo eu tive que deixar muita coisa de fora e ser bem objetivo, mas eu creio que deu para que você tenha um vislumbre daquilo que está para acontecer. Não troque o eterno por um prato de lentilha. Abra mão de tudo que te separa de Deus. Não adianta você prosperar aqui na terra, ser abençoado, ser grande entre os homens e não ter a vida eterna. O mais importante é a tua salvação. Hoje milhares de pessoas acordaram e foram para a eternidade sem prévio aviso. Quando a pessoa fecha os olhos, só uma coisa tem valor: se o nome dela está no livro da vida do Cordeiro. Não importa se ela tinha sucesso entre os homens, não importa se ela tinha faculdade, mestrado, doutorado, PhD, morava em uma mansão e dirigia o carro do ano. Não importa se o nome dela saía no jornal e na TV como alguém de sucesso. Você está aqui de passagem. A Bíblia diz que você é como uma neblina. Então cuide da tua salvação. Cuide da tua salvação. Eu quero orar com você. Eu quero que tudo aquilo que tem te afastado de Deus seja confessado. Nesse tempo de pandemia, muitos estão com medo, e muitas pessoas têm usado a pandemia como desculpa
para se afastar da igreja, da comunhão dos santos. Mas esse momento é momento que você deve orar mais. Você deve se fazer presente, ter comunhão com os santos, se fortalecer, se alimentar da palavra de Deus, porque o Rei da Glória está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está vindo para levar a sua igreja, e você foi comprado para ser arrebatado. O projeto de Deus não é que você fique, é que você seja levado aos céus. Maravilhoso e bendito Deus, nós glorificamos o teu nome e bendizemos na beleza da tua santidade. Obrigado pela tua graça, por nos ter escolhido